você tem o sonho de escrever um livro, de publicar um livro, neste vídeo eu vou falar 5 pontos que eu listei que são importantes de você saber para concretizar esse desejo. Se você não me conhece, eu sou Gabriela Gasparin, jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Nós ajudamos escritores em todo este processo, né, de publicação de um livro, e eu sei bastante conteúdo, tenho bastante experiência para trazer para vocês aqui do que você deve saber para trilhar essa trajetória. Aproveito para pedir para você seguir o nosso canal, dá um like aqui na página, né? Se você gostar do vídeo também, dá um like, segue a gente no Instagram, Vidaria Livros, vai ajudar bastante a divulgar, e também você vai ficar sabendo sobre os conteúdos a respeito da escrita de não ficção. Embora os pontos que eu vou passar hoje também sirvam para a escrita de ficção, porque eles são bastante, eles são amplos e englobam todo o universo da escrita literária. Então, gente, o primeiro ponto que eu listei aqui, eu tenho uma colinha na minha mão, então não liga que eu vou estar olhando no papelzinho. O primeiro é saber por que você quer escrever. O que acontece? Às vezes as pessoas elas falam que elas querem escrever um livro, mas elas não sabem, elas não definem verdadeiramente, com profundidade, elas não param para pensar lá no fundo do seu âmago por que elas querem fazer isso, né? Porque às vezes esse porquê ele não está muito bem enraizado, muito bem definido, muito bem estabelecido. E dessa forma, fica muito difícil você concretizar qualquer desejo na sua vida, né? Então, se você não sabe muito bem o porquê, e esse porquê não é um porquê verdadeiro, um porquê que realmente ele faz sentido na sua vida, você logo vai abandonar. É a mesma coisa quando a gente começa a fazer qualquer coisa, qualquer curso, academia de ginástica, a gente, né, no começo do ano a gente vem com um monte de planos, só que o porquê que a gente quer fazer isso, quando não está muito bem enraizado, rapidamente a gente desiste. Ou a gente até se engana, né? Então a gente acha que a gente quer fazer uma coisa, mas no fundo não é bem aquilo que a gente queria. E a gente se engana e acaba então se frustrando na caminhada, né? Então defina, entenda, pergunte-se, mas por que eu quero escrever o livro? É porque eu gosto de escrever e isso vai me trazer prazer, né? Pode ser. É porque eu tenho uma mensagem para passar e eu acho muito importante que as pessoas conheçam essa mensagem. Ou é porque eu tenho um negócio e escrever esse livro vai me ajudar a alavancar vai me trazer mais clientes, vai me ajudar a construir autoridade sobre o tema. Ou é porque eu sou um pesquisador e eu fiz uma pesquisa muito detalhada a respeito desse assunto que eu quero poder registrar agora num livro para tornar isso mais amplo para a maior quantidade de pessoas possível, né? Então, defina muito bem, tenha muito bem definido por que você quer escrever o livro, né? Se às vezes é uma autobiografia, porque aqui na Vidaria Livros, muitas pessoas procuram a gente para publicar seus livros sobre suas histórias pessoais ou as histórias das suas famílias, né? Então, é porque eu quero registrar a minha história pessoal, porque para mim isso é importante, porque eu passei por muitos desafios e isso é importante tanto para mim quanto para as outras pessoas, né? Que elas saibam e que eu possa transmitir essa mensagem. Ou até mesmo quero registrar a história da minha família porque eu quero que os meus filhos ou que, né, os descendentes aí tomem conhecimento, né, de tudo que os antepassados, né, viveram, né? Então, quando você tem esse porquê muito bem enraizado dentro de você, fica muito mais claro e fica muito mais certo de que é esse o caminho que você tem que seguir. Então, defina isso, pare um tempo para pensar verdadeiramente, porque às vezes as pessoas elas têm um porquê um pouco vago, porque é legal, porque eu vi uma pessoa no Instagram lançando um livro e isso foi glamouroso, ou porque eu, sei lá, eu decidi que eu quero escrever um livro porque, sei lá, eu não tenho o que fazer da minha vida. Então, assim, não, né? Então, defina com clareza, tenha clareza do que você quer, do porquê que você quer, do que você quer com esse livro. Vai te ajudar muito, né, a enraizar, então vai começar a plantar a sementinha para que esse projeto se concretize. O passo 2 é entender que escrever um livro dá trabalho. Não tem jeito, não tem fórmula mágica, você não vai estalar o dedo e o livro vai magicamente
sair escrito lindamente, você vai ter milhões de seguidores, milhões de leitores, né, seguidores, ó, de leitores como o Paulo Coelho. Mesmo porque o Paulo Coelho, gente, eu tô lendo a biografia dele, é um livro bem grosso, escrito pelo jornalista Fernando Moraes, que ele é, assim, um mestre do jornalismo literário, né, é um autor muito renomado, que eu recomendo muito que vocês procurem as obras dele, né, um parênteses feito aí. O Paulo Coelho, né, é um dos maiores autores mundiais, né, best-seller mundial. Ele, gente, ele batalhou a vida inteira para se tornar o Paulo Coelho. Ele não se tornou o Paulo Coelho da noite para o dia, definitivamente. Ele já tinha mais de 40 anos, eu ainda não cheguei nessa parte, mas se eu não me engano, ele já tinha mais de 40 anos quando ele começou a receber reconhecimento do que ele escreveu. Escrever dá muito trabalho, são horas e horas que a gente dedica, né, na frente do computador, da tela em branco, enfrentando crises, né, de branco total, crises de criatividade, dificuldades para destravar a escrita. Às vezes a gente não tem tempo para dedicar a escrita, a gente começa e a gente percebe que realmente vai ser um projeto que a gente vai encarar inúmeras dificuldades no meio do caminho, porque não é só a dificuldade de ter tempo ou de saber escrever. Às vezes você até sabe escrever, mas no processo você vai se deparar com dificuldades, às vezes assim, de como organizar essa história, às vezes você vai se perder um pouco ao contar a história, né? Então, se é um livro de não ficção, você vai ter que sempre tá preocupado com assim, a ordem desses fatos, se tá claro ou não para a pessoa entender, se tá bem escrito na parte digamos assim, de narrativa, né? Livros de ficção também, né? Você tem que criar um enredo, você tem que ter uma estrutura, os seus personagens precisam também aí ser muito bem elaborados. Então não é só assim, vou escrever e vai ser fácil. Não, não é fácil. Como qualquer coisa que a gente faz na vida, exige treino, exige prática, exige compartilhar com outras pessoas que são leitores para poder receber feedbacks, exige de repente ler mais para ver o que os outros autores estão escrevendo e como que eles solucionam determinados conflitos, determinadas dificuldades, né, pegar referências. Então é um projeto, assim como os demais que eu já citei, fazer academia de ginástica. A gente sempre idealiza, a gente saradão lá, né, em forma, saudável, depois de um dia que a gente foi. Não é assim, né? A gente sabe que a gente precisa ir muitos dias seguidos, que isso precisa se tornar um hábito até que nossa saúde melhore ou que o nosso corpo responda, né? Então a mesma coisa é com o livro. Embora, assim como na ginástica, né, fazendo aí um paralelo, na ginástica a gente sabe que vai demorar para ter o resultado, mas se a gente vai um dia só, a gente já sente aquele bem-estar, a gente já libera aquela endorfina, aqueles hormônios todos que a gente foi um dia só, a gente já se sente bem, por mais que às vezes é cansativo. O livro é a mesma coisa, né? Se você está querendo escrever um livro, certamente você tem que ter algum prazer aí na escrita, não tem como, você tem que gostar de escrever, né? Ou pelo menos assim, você tem que ter vontade de aprender a escrever melhor. Então assim, conforme você vai escrevendo e você vai construindo essa narrativa, você vai tendo o seu prazer imediato de escrever. Porém, é algo que vai sendo construído, são dias e dias, né? Tem dias mais fáceis e dias mais difíceis. Isso agora, então, eu já embalo para o terceiro item, que é ser disciplinado e persistente, né? Para você realizar esse sonho, você vai ter que saber isso, que vai ter momentos de travamento, vai ter dias que você vai se sentir assim péssimo, porque você sentou na frente do computador e procrastinou e viu as redes sociais, viu o vídeo no YouTube e fez tudo, menos escreveu. Também se você estiver vendo este vídeo aqui, já é um bom avanço, que pelo menos é um vídeo que está te ajudando para poder avançar na realização do sonho. Mas enfim, você vai ter dias difíceis, vai ter gente que vai te atrapalhar, que vai te procurar na hora que você está escrevendo, se você tem filhos aí, de repente os filhos vão bater na porta do quarto ou do escritório para poder te atrapalhar bem na hora que você vai estar querendo se concentrar. Então você vai ter que encaixar, né, esse projeto na sua rotina. Mas, gente, se você tiver o ponto 1 muito bem embasado, quer saber por que você quer fazer este sonho, quer concretizar este sonho, isso vai te ajudar na hora de ter disciplina, né? Porque você vai sempre se reforçar, não, eu tô fazendo isso porque o meu porquê é bastante forte e me segura aqui, me garante na minha persistência. Então, ter disciplina, né? Eu sempre falo para as pessoas, assim como com qualquer outra coisa da nossa vida, estabeleça aí um horário semanal, uma hora semanal, de repente até 2 momentos na semana, vai depender muito da sua agenda, né? Se tiver mais, melhor ainda, para que você consiga concretizar, para que você consiga escrever e realizar o seu sonho, né?
O número 4 é ter os pés no chão, né? A gente sempre idealiza muito a escrita de um livro, né? Porque a gente pensa assim, quero escrever um livro, a gente tá aqui pensando que quer escrever, já tá sonhando com o dia. Eu já falei isso em algum vídeo aqui no canal, você pode procurar sobre a idealização de escrever um livro, mas ela é real, ela acontece com todo mundo que me procura, né? Porque a gente idealiza o lançamento, a livraria, a gente numa livraria, dando palestra de repente, fazendo autógrafos, a fila de leitores, né, os milhares de fãs, né? Claro que não é todo mundo, mas muitas pessoas idealizam, né, isso. E aí elas não têm o pé no chão, gente. Olha, assim como qualquer outra coisa na vida, existem centenas, milhares de pessoas fazendo a mesma coisa do que você. Se você não tiver o ponto 1 muito bem embasado, saber por que você quer fazer isso e ficar só na idealização, sonhando que você quer ser um escritor, uma escritora famosa, que você quer ter reconhecimento pela sua obra, que você quer ser uma pessoa importante, quer ser visto como um intelectual, não vai resolver, né? Você tem que ter o pé no chão e saber que você está fazendo um projeto pessoal, que você quer fazer isso por conta dos seus motivos pessoais, isso vai ser importante para você, mas assim como com tudo na vida, você vai ter que galgar o seu espaço de repente, nem que seja assim, às vezes muitas pessoas que são autores de livros técnicos, o importante para elas é que esse livro ajude ela, por exemplo, a ampliar aí o seu trabalho como na área, sua área de atuação, de repente fortalecer um pouco do seu conhecimento. Então tenha um pé no chão, estabeleça um objetivo, assim, um porquê que seja realista, né? E o que vier depois é lucro, né? Eu, por ser jornalista da área, eu conheço, por exemplo, o livro da Bruna Surfistinha. Ele foi escrito, né, em parceria com um ghostwriter, que é o Jorge Tarquini, que foi o meu professor, né, de jornalismo na faculdade. Inclusive, isso está no livro, né, isso é amplamente conhecido, tem como saber lá na folha de rosto do livro, tá o nome lá dele, né, Jorge Tarquini, um depoimento a Jorge Tarquini. Bom, se você não conhece a história do livro da Bruna Surfistinha, que se chama O Doce Veneno do Escorpião, tornou-se um best-seller, virou filme, mas no começo, gente, ninguém previa, nem o próprio autor, o escritor, né, o ghostwriter, sabia, né, tanto que ele escreveu, a gente imaginando que seria um livro que poderia ter aí um determinado público e virou um best-seller, mas o importante não era focar assim, vamos fazer o melhor livro possível, vamos escrever da melhor forma possível, vamos tornar essa narrativa atrativa para o leitor, vamos fazer com que essa história seja bem contada, né, porque há o objetivo aí de contar essa história, e acabou, né, o que vai vir depois, é claro que a gente sempre vai almejar que o livro tenha sucesso dentro do que é sucesso para nós, né, mas sempre com o pé no chão, tá bom? Porque senão a gente pode quebrar a cara, e assim, cá entre nós, né, se você quer escrever um livro porque você quer escrever um best-seller e ser muito bem reconhecido, acho que você tem que repensar o seu porquê lá atrás, né, porque invariável, assim, não tenho dúvida nenhuma de que quando a gente procura algo só por conta desse reconhecimento no sucesso, seja em qualquer área da vida, a chance da gente se frustrar é muito grande, né? Então, é muito mais interessante quando a gente tem um pé no chão, um objetivo muito bem estabelecido, realista, e aí a gente consegue concretizar, ou seja, eu quero contar a minha história porque vai ser importante para mim, porque eu quero compartilhar com, de repente, as pessoas próximas, ou com os meus seguidores, ou com os meus clientes, ou com a minha família, ou eu quero realizar esse sonho pessoal, ou eu adoro escrever e meu objetivo é passar horas aí melhorando minha escrita, escrevendo na frente do computador, né? E aí ter esse pé no chão ajuda muito também a conseguir passar, né, a parte difícil que é o dia a dia do escritor, né, que exige aí essa disciplina. E aí, gente, então o quinto ponto, então, é curtir esse processo, né, porque se você se você tiver claro para você que escrever um livro não é só lançar, mas é escrever, né? Porque a gente pensa assim, quero lançar um livro, e a gente às vezes pula do desejo do projeto para o livro lançado, e a gente esquece que tem o processo de escrita, né? Que é o mais bacana, né? Que você vai se deparar com a sua história que você vai contar, você vai ter que esmiuçar essa história, vai se defrontar aí com várias lacunas que você vai ter que preencher, desafios que você vai superar, né? Enfim, vai ter que quebrar a cabeça às vezes para solucionar aí a sua história de uma maneira interessante, ou você vai perceber que, poxa, faltou conteúdo, se for um livro técnico, nossa, não sei explicar isso aqui direito, vai ter que ler um pouquinho mais, trazer novas referências,
né? Ou de repente você vai contar a sua própria história, vai ser difícil para você se defrontar com essa história e você vai passar por esses obstáculos, né? Porque é muito difícil às vezes você falar sobre si mesmo, né? E aí você vai reconhecer coisas em você que você nem imaginava. Enfim, independentemente do seu gênero, né? Às vezes a ficção também, nossa, esse processo de escrita de ficção, você aí a sua criatividade vai estar sendo o tempo todo exercitada, você vai criar novos personagens, enredos, enfim, né? Por mais que a gente não seja especialista na ficção, o processo é o que é mais legal, porque a gente escreve porque a gente também gosta do processo da escrita, concorda? E é isso, gente. Aí, por fim, né, essas 5 etapas concluídas, eu só vou recapitular então, é saber por que você quer escrever, né, qual que é o seu objetivo com este projeto, entender que dá trabalho escrever um livro, que não vai ficar pronto da noite pro dia, que você vai sim enfrentar dificuldades, ser disciplinado e persistente para enfrentar essas dificuldades, ter os pés no chão, ser realista, né, e saber que assim o seu livro não vai necessariamente ser um best-seller e tá tudo bem, porque não é isso que você tá esperando no final das contas, e curtir o processo, né? Com isso tudo, o resultado é que você vai colher os melhores frutos possíveis na escrita do seu livro, porque aí você vai estar muito bem embasado do que você quer com esse projeto, você vai saber que não vai ser fácil, mas você mesmo assim vai estar disciplinado e vai seguir. Vai ter dias que você vai estar um pouco mais cansado, não vai escrever, mas aí quando você tiver com gás, você vai aproveitar esse tempo, vai perceber o quanto que está sendo enriquecedor, o quanto que você está aprendendo com esse processo, sobre si, sobre o seu projeto, sobre sua história, sobre o que você tem para contar, e pode ser surpreendido, né, com esse resultado, nem que seja assim, o seu pequeno público, às vezes é um livro de família, seus familiares vão ficar satisfeitos e felizes, né, de repente seus filhos, seus descendentes aí, os descendentes dos seus antepassados vão conhecer a história, ou de repente os seus clientes aí agora vão ter um conteúdo de qualidade para poder ajudá-los, né, na sua área de atuação, você vai estar construindo sua autoridade, e aí você vai colher os frutos, né, e nada mais nada mais bacana do que você ter um projeto, um sonho realizado, né? Nossa, pronto, terminei, escrevi, né? E se você tem dúvidas de como fazer esse processo todo de escrita, dá uma fuçada aqui no canal, eu já fiz vários vídeos com dicas práticas de como escrever o livro em diversos gêneros, né? De livro técnico, histórias de família, autobiografias, biografias, então dá uma pesquisada aqui no canal que tem dica de passo a passo, tá bom? Espero ter ajudado, obrigada e até o próximo vídeo.